Começando agora a aula de SMU, na verdade uma aula atrasada, era para ter sido entregue já na sexta-feira, mas enfim, peço desculpas aí. O que aconteceu foi o seguinte, eu estou tentando montar um cenário onde ele possa ser usado ao longo de pelo menos assim, mais um mês, porque eu quero falar sobre sinalização, descrição e negociação de mídia e a parte de escolha de caminho, né? Contorno de NAT e escolha de caminho. Então eu preciso montar um cenário que ele tenha suporte à parte da sinalização com SIP, descrição de mídia com SDP e a parte de escolha de caminho e contorno de NAT com STUM e preferencialmente ICE, que são tópicos que a gente vai ver ao longo da disciplina. E aí eu estou testando com duas ferramentas. Uma é o Asterisk, que por um lado está me ajudando bastante na parte da sinalização, mas está me atrapalhando no caso do STUM, que é o cenário que eu acabei adotando, né, para não ficar batendo cabeça. O outro cenário que eu queria era com o OpenCips, mas no caso do OpenCips eu estava tendo dificuldade justamente para integrar com o Stone. Enfim, é só para explicar para vocês o que aconteceu, tá? De qualquer forma eu vou mostrar aqui, uma vez rodando com a Asterisk, eu tive algumas coisas que me ajudaram, algumas coisas que não saíram exatamente como eu tinha planejado, mas de qualquer forma funcionou, tá? Eu tenho dois dispositivos. Eu tenho aqui no meu computador, que se chama Air, onde eu tenho basicamente um softphone rodando, e aqui no celular eu tenho um outro, que é um softphone também, até eu depois vou mostrar o User Agent, que vai ficar explícito quais são as implementações. E aí eu separei, eu peguei toda a captura aqui, tá? Depois eu vou compartilhar isso numa notícia só lá no Classroom. Eu peguei todo o processo de registro dos dois terminais, dos dois UAs, o estabelecimento de sessão, a troca de mídia, e o encerramento dessa sessão de mídia e o cancelamento do registro dos dois. Então eu separei em várias partes, né? Aqui no caso é o primeiro onde eu faço o registro só um detalhe, eu usei IPv6 preferencialmente, mas não era nada especial, só porque eu tinha suporte aos dois, a máquina virtual tinha, e os dois dispositivos aqui por causa do meu provedor, e rodando, no caso, o celular eu estava via operadora celular. Né? A própria operadora tinha desativado o Wi-Fi e aqui eu estava usando, eu tenho o NeoRede e ali é TIM. Tá? Mas só para ilustrar que os dois estavam operando sobre SIP, rodando sobre IPv6. E no caso, era uma coisa que eu já queria, então por isso que eu demorei um pouquinho mais de tempo, foi o que aconteceu no caso do OpenCips, que eu estava tendo dificuldade, uma das coisas era o IPv6. Provavelmente alguma falta de configuração que eu não soube identificar até o presente momento. E aqui, outra coisa também, é que eu usei TCP ao invés de UDP. Mas para estabelecer uma conexão, para deixar evidente que a conexão fica aberta, ela pode fechar, ou seja, não depende da camada de transporte, o SIP. Ele vai fazer as confirmações usando tudo na sua camada de aplicação. Então eu coloco só TCP, mas por um costume já de fazer, por entender, até porque a gente vai ver isso em qualidade de serviço, por entender que é um serviço crítico e que as mensagens não podem ser perdidas. Perfeito? Então eu só deixo mostrar a parte do registro, mostrando basicamente aqui, deixa eu só mostrar esse é o Wireshark, não tem nada demais, deixa eu só ver a versão. Onde está a versão? Eu estou trabalhando aqui, vamos lá, o Wireshark versão 3.6 significa então que eu tenho suporte a mostrar as mensagens de VoIP, que é o que eu quero apresentar, e ele consegue decodificar PCM micro e PCMA, né, o G711 LEA e LEI micro. Aqui no caso então eu tenho registro apenas do computador, onde eu usei o telefone. Telefone é o nome do aplicativo, tem na App Store, e aí só estou na versão mais nova. Nada demais, só fiz a configuração mais ou menos simples, né? A parte de sinalização e a parte de STUM, mas como eu falei, STUM vem para depois. Perfeito? Aqui no caso quero só mostrar CP Flows, que é uma coisa interessante, então ele mostra aqui no caso, e ele consegue mostrar isso aqui que eu acho muito mais interessante do que ficar mostrando linha a linha, certo? Então, derivando já o que vem da aula passada. Então, no caso, eu tenho esse cliente aqui, então esse é o meu cliente que está na operadora, no provedor NeoRede, usando PV6 ou acessando PV6. Então, PV6 puro, eu até fiz o possível para que fosse PV6 puro, certo? Então, ele tenta fazer um registro. Lembrando que aqui no caso é um registro com autenticação, logo tem a parte de senha.
ele tenta fazer um primeiro registro, até vou mostrar depois a mensagem, sem qualquer mecanismo de autenticação, apenas com a identificação do usuário, mas nenhuma senha, ou chave, ou certificado, ou nada do gênero. Ele vai retornar uma resposta de erro de usuário, ou seja, faixa 400, um 401 não autorizado. Significa que o usuário não teve sucesso nessa requisição. Então, essa primeira transação falhou por parte do usuário, tá? Ele não respondeu, mas isso continua depois em outra transação, ou seja, eu tenho um pseudo diálogo reforçando, o registro não tem diálogo, embora possa ter essa impressão por causa do call ID, que é o identificador, também quero mostrar. E aí depois ele tenta fazer um password challenge, ou seja, ele manda um formato para ele depois fazer uma combinação de usuário, domínio e senha, né, criptografar isso e enviar mais uma vez, e ele obtém sucesso, ou seja, faixa 200 é faixa de mensagem de sucesso. Lendo aqui a mensagem um pouco mais, né, então aqui vocês podem ver, no caso eu tenho o via, lembrando que o via ele vai empilhando, como eu tinha comentado, uma vez que é só o registro, ou seja, tem apenas um agente de borda, um user agent, e apenas um servidor SIP registra, então o via não vai mais que isso. Operando sobre TCP, aqui tem o meu endereço de origem. A parte boa de eu estar trabalhando com o IPv6 é que até onde eu saiba, né, eu não sei se tanto a TIM quanto a NeoRede fazem algum NAT, tradução de endereço, alguma coisa no IPv6, eu desconheço essa informação, acredito que não, tá? Mas posso garantir que o IFSC não, por conhecer um pouco mais a infraestrutura da rede. Então, basicamente aqui from where to where, ou seja, na parte do registro, ele coloca a mesma informação dos dois lados, o call ID, que é o que eu consigo fazer o rastreamento tanto para esta requisição, né, esse request, e eu tenho essa resposta, né, o call ID se mantém o mesmo, e o que fica progredindo é o número de sequência, ou seja, eu tenho o call ID e eu tenho um número de sequência que faz a progressão desse valor para eu ter a noção. Ou seja, ó, vocês podem ver que o valor é igual, então eu tenho a resposta exatamente para ela. E aí eu tenho um avanço, então aqui eu tenho 10.955, ele gera um número aleatório, questão de segurança, aquela coisa toda. Ele vai responder com 10.955, ou seja, mesmo call ID e mesmo número de sequência. E aí, para ele poder fazer a progressão com o mecanismo de autenticação. Então, mas voltando aqui, ele tenta fazer apenas uma identificação de contato, etc, etc, etc. Ele vai receber um 401, que não foi autorizado, mas ele manda um formato de autenticação, né, formato DAGES, e que ele manda aqui o anúncio dos valores, etc, e para criptografar em MD5. E ele incrementa o número de sequência, agora ele bota 10.956, para indicar que ele está mantendo o mesmo pedido de registro, ou seja, o call ID se mantém igual, mas muda o número de sequência. E aí ele manda essas informações já criptografadas, embora não conste tudo aqui na tela, e aí de fato ele vai ter sucesso para fazer o registro. Então, um processo bastante comum, né? Quando tem o processo de autenticação, que ele manda um 401, né? Falha e depois ele já tem um 200, ok. Isso na verdade é bastante parecido, não vou me estender muito, mas no caso do iPhone, onde eu estava rodando o Linfone, eu testei o Zoiper e o Linfone funcionou melhor a parte de Stun, e pelo menos em termos de algumas funcionalidades, que depois a gente vai precisar mais lá na frente, ele se mostrou mais amigável. O Zoiper também tem, mas o Linfone, pelo menos eu tive mais liberdade para parametrizar a aplicação. Então eu mandei aqui, mesma coisa, ele responde 401, tem um registro, e aí no caso, vamos lá só para mostrar. Ok, o que nós temos aqui? Tarará. Mostrar a mensagem, às vezes ele mostra assim, trazer para cá. Opa, agora vai. E aí, número de o flow sequence, aí mesma coisa, é registro 401 e ok. Então, a partir desse ponto, ambos estão registrados, eles podem de fato estabelecer a sessão de mídia. Mas como eu demorei um certo tempo, e sempre lembrando que a gente está falando de dispositivos que podem estar atrás de NAT ou não, é importante manter esse registro aberto. No caso, que a gente possa manter portas abertas em firewall, antivírus, equipamentos de rede, filtro de pacotes, etc. Ou seja, regularmente, mesmo que não tenha necessidade, mas regularmente
fazer isso. Tanto é que esses registros, eles têm um tempo de expiração baixo. E eu parametrizei, né? Eu configurei para que fosse em torno de 60 segundos, que é mais ou menos o tempo de um firewall, para que de tempos em tempos ele mandasse uma mensagem do tipo options. O options foi aquela mensagem que eu acabei esquecendo no outro dia, quando eu estava explicando. É uma das 6 básicas da FCE 3261, que ao fazer essa pergunta, né, essa requisição options, ele está perguntando quais são as funcionalidades do dispositivo remoto. Tanto o servidor pode perguntar para um UA, como o contrário. Então aqui ele só está perguntando, ele está recebendo uma resposta, quais são, por exemplo, os métodos possíveis, quais são os formatos de mensagem, quais são algumas funcionalidades a mais, como status de presença, etc. Na prática, não é isso que está de fato perguntando, é só para manter ali a conexão TCP aberta, para que ela não caia no meio do caminho e as mensagens se percam, certo? Então, a manutenção do registro ela é feita com uma certa periodicidade, no caso, eu parametrizei com 60 segundos, então a cada 60 segundos ele vai ficar mandando um options, recebendo uma resposta, né? Tanto é que ele manda aqui para o seu destino, e aqui, curiosamente, quem mandou essa aquisição ó, é a máquina de final 41, quem mandou isso foi o servidor SIP, que mandou para a minha máquina, e a máquina, por sua vez, respondeu. Ou seja, o servidor mandou uma requisição para o cliente. Isso é uma coisa importante, porque quebra um pouco aquela nossa noção de cliente-servidor. No momento que eu digo que o servidor está mandando uma requisição para um agente, esse agente está se comportando como um UAS, ele está respondendo a uma pergunta feita por uma outra entidade dentro da rede. E o canal está aberto, quando eu falo canal, é da camada de rede, da camada de transporte, não tem nenhum filtro antivírus, etc., que é uma coisa que vai criar muitos bloqueios para a gente ter o bom funcionamento dessas aplicações. E aí que com essa manutenção as portas se mantêm abertas, o tráfego bidirecional, tanto de um A para um servidor, quanto vice-versa, como foi aqui o caso, para que isso se tornasse viável. Isso para o computador e também para o iPhone foi a mesma coisa, ou seja, via operadora. Ao mandar essa requisição, mesma coisa, o servidor SIP é que mandou essa pergunta, quais são as funcionalidades que o dispositivo tem. Ele mandou, obviamente, um dos OK, então temos uma transação aqui, pergunta-resposta, que é para fazer essa manutenção, isso acontece periodicamente. Eu fiz toda a operação em menos de 60 segundos, então, claro, eu só vou ter uma mensagem options de envio. Tá? Eu já vou pular para a parte, eu queria mostrar a parte de encerramento de sessão, mas pelo fato de eu estar usando o TCP, eu vou precisar abrir todo o conjunto de mensagens, onde eu tenho basicamente tudo isso. Então eu vou fazer apenas um filtro de SIP, aqui eu tenho então o primeiro registro, né, 401, 200 OK, aí tem um options para fazer a manutenção, aí eu fui para o outro dispositivo, também fiz um registro, depois tive mais um options, e aí eu comecei a fazer a parte do convite. No caso eu fiz um invite, né, isso é um assunto, inclusive, que era para ser dessa semana, e eu vou atrasar um pouco, mais uma vez peço desculpas, onde no cabeçalho, no message header, ele envia a sinalização e ele já encapsula, ele envelopa e envia, no caso, o SDP, o Session Description Protocol, para fazer a oferta de mídias. Mas por enquanto vou deixar isso aqui fechado porque não nos cabe ainda nesse momento. Mesma coisa, TCP, aquela coisa toda. Ele fez um invite, né? Está dizendo que a mensagem que está encapsulada ali é um SDP, ou seja, ele está fazendo uma oferta. O servidor vai bloquear e ele vai fazer um ACK, ou seja, lembrando, o ACK é a única das 6 mensagens básicas que não precisa de confirmação, uma resposta, ou seja, uma requisição sem resposta. Então aqui eu tenho a primeira trinca, ele fez um invite, recebeu um 401 ACK, ou seja, fechou essa primeira parte e não foi com sucesso, daí ele já foi para a segunda parte, como vocês podem ver, no momento que ele está no 401, ele faz um anúncio de autenticação, etc. Então o próximo invite vai autenticado. Então todos os mecanismos de comunicação que são sensíveis, como registro e estabelecimento de sessão, eles são autenticados. Até para desenhar melhor aqui, tanto é que eu tenho várias dessas mensagens, eu vou pegar, tá bem longo porque, deixa eu ver, acho que se não me engano são essas duas, vamos lá, ok. Aqui, curiosamente, vamos lá,
tenho todo mundo desenhado. Ok, então eu tenho um invite aqui, recebe um 401 com ACK, ou seja, ele tentou fazer um convite de sessão de mídia sem autenticação, foi negado isso. Aí ele tentou um novo convite, isso passou autenticado, ou seja, aqui eu estou no computador, à esquerda da tela, e à direita eu estou no celular. Então ele fez essa primeira chamada, o celular vai procurar localizar, né? Desculpa, o servidor SIP vai procurar na sua base de dados onde está registrado, ou seja, localizar o endereço de destino para enviar o invite para aquele agente. Né? No caso, um SIP proxy vai enviar a mensagem, vai fazer este proxy entre um agente e o outro agente. No caso, o meu celular recebe, né, o meu softphone recebe essa mensagem, ele devolve com o ring e ele passa adiante basicamente um ring. Aqui é uma coisa importante nessa próxima parte que deixa bem claro que o asterisk, que eu não queria que ele fizesse, mas ele acabou fazendo, ele está atuando como um gateway de mídia. Ou seja, ele faz com que cada parte, cada agente, ele negocie separadamente as mídias. Tanto é que ele pode, inclusive, trabalhar codecs diferentes e até fazer transcodificação. Ou seja, a forma como ele trabalha com o meu computador é diferente com a forma como ele está trabalhando com o meu celular. As mídias, ele pode até aceitar alguns formatos, porque, no caso, o meu agente pede para o servidor SIP Proxy, uma vez que ele tem a função de gateway de mídia embutida, eu não queria apresentar isso logo, por isso que eu demorei para fazer o vídeo, é que ele pode aceitar essa oferta. Ou seja, quando ele está mandando esse 200 OK de que ele aceitou, no caso, a oferta de mídia, ele aceitou o convite de mídia, quem já respondeu com ACK, diferentemente daquele desenho que eu fiz no quadro, foi o servidor SIP Proxy. E a partir desse ponto já começa a fluir mídia entre, no caso, entre o celular e o servidor SIP Proxy, que também é um gateway de mídia. Então, a partir desse ponto, já tem fluxo de mídia nesse ponto. Já está fluindo, porque ele recebeu um OK, recebeu um ACK. Nesse ponto, já tem áudio fluindo entre celular e gateway de mídia, final 41. Eu já vou chamar ele com a sua segunda função. No caso, aqui, então, ele envia, repassa os OK e também tem um ACK. E aí tem também começa a fluir mídia por aqui. Ou seja, o fluxo de mídia não acontece de ponta a ponta. Eu não estou mandando a mídia diretamente do computador para o celular. Ela vai até o servidor, o gateway de mídia, que no caso é a mesma aplicação, o Asterisk. Ele vai fazer análise, que seja gravação, normalização de áudio, transcodificação. O fato é que a mídia está indo para lá, ele está processando, ele está operando em cima dessa mídia e depois ele repassa para o outro. Normalmente se trabalha o mesmo codec para que não tenha um custo de processamento, mas isso não é algo obrigatório. Depois, no caso, o meu computador ele manda um update, ou seja, ele está mandando uma nova oferta, ele recebe um novo 200 OK, ou seja, ele tenta expandir a sua oferta de codecs, ele pode ao longo do tempo, né, esta implementação, no caso, que é o telefone, que é um aplicativo que tem na App Store, ele tem essa possibilidade, pelo menos eu não encontrei no Linfone, de que ele consegue, durante o fluxo de mídia, atualizar. Tanto é que, uma vez que ele aceita, em 14, aqui mais ou menos um pouco depois, ele faz um ACK, ele tenta fazer um update, ou seja, atualizar, e ao final, o mesmo computador que fez a chamada, ele fez o encerramento. Então ele manda um bye, quem responde 200 OK é o gateway de mídia, não é o destino, como eu tinha mostrado da outra vez. Ou seja, que aqui no momento que ele dá um 200 OK, então esta transação buy com 200 OK, ele encerra o fluxo de mídia com o computador, mas ainda está acontecendo com o celular. Aí ele, por sua vez, pega este buy, lembrando, ele é um SIP proxy, portanto ele processa cabeçalho SIP, então ele pode modificar a requisição para dizer que o fluxo de mídia entre o celular e o gateway de mídia pode ser encerrado a partir desse ponto e ele recebe um 200 OK. Perfeito? Então, eu não gostaria que isso acontecesse, mas aconteceu que a função gateway de mídia já estivesse aí presente. Então, o encerramento da sessão, ela vai ficar mais assim. Opa! Não é filtro, é isso aqui. Então, vem um buy, já recebe um 200 OK, já recebe 200 OK, ou seja, fluxo de mídia interrompido nesse ponto, aqui ainda está
fluindo, recebe uns anos ok. Então essas legs, as pernas, elas estão separadas. Ele trata de forma diferente cada uma delas. Tanto é que se eu mostrar o call ID dessa, ó, começa com D ponto, ó, eu tenho aqui D ponto e aqui eu tenho, onde é que está o D ponto. Já do outro lado, o call ID é completamente diferente, ou seja, são identificadores diferentes, logo são chamadas diferentes. O PC, o computador, está falando com o gateway de mídia, com o servidor CIP proxy. Ele é apenas ele. Todo o tráfego é intermediado por ele e ele vai fazer isso. Tanto é que ele cria outro call ID. E depois ele negocia isso com o celular. Por fim, tem o cancelamento do registro. A única diferença entre o estabelecimento de um registro e o cancelamento é só o tempo de expirar. No caso, como eu tinha parametrizado o meu softphone, tanto do computador quanto para o celular, de 60 segundos, para fazer aquela manutenção periódica com options, eu coloquei de 60 segundos. Quando eu quero fazer o cancelamento, eu coloco apenas o valor zero. No caso, não eu, o usuário, o operador, mas o aplicativo vai fazer isso. Ele coloca o valor zero, ele vai dizer, claro, que não está autorizado, né, 401, depois ele volta a fazer essa autenticação e a partir desse ponto ele não está mais registrado. Mesma coisa acontece com o dispositivo, basicamente o mesmo processo, né? São muito semelhantes, não apenas a implementação, mas a operação como um todo. E com isso, eu mostrei mais ou menos a equivalência do que foi aquela a exposição no quadro branco da aula passada. E para os próximos passos, o que a gente precisa fazer agora é entender um pouco mais, só apagar aqui, vamos lá, entender um pouco mais o que acontece, porque quando eu escrevo SIP, se a gente olhar com bastante carinho, vai ver que tem várias mensagens onde um SIP encapsula o SDP. Então vamos destrinchar um pouco mais esses convites para estabelecimento de sessão de mídia e o encerramento, mas principalmente o estabelecimento, onde o convite, aqui tem mais uma vez o convite que é o invite, e o 200 OK, que seria a primeira confirmação. Então, no primeiro convite tem a oferta de mídias, né? Aqui tem um session, um SDP. Depois eu tenho, com o primeiro 200 OK, eu tenho uma confirmação, tenho um aceite dessa oferta e passa a ter uma contra-oferta. Ele vai oferecer também as suas mídias com o seu formato, que depois a gente vai olhar, não precisa olhar nada agora. E aí eu tenho então uma oferta de mídia, uma contra-oferta e um aceite final. O aceite final é via ACK, mas o ACK não precisa ter SDP. O SDP ele é só para descrever a mídia, por isso que é Session Description Protocol. Ele faz apenas a descrição. Quem negocia o aceite é o próprio SIP. Então, às vezes fica um pouco nebuloso entender o SDP, mas ele não tem porta, ele sempre é encapsulado dentro de um protocolo de sinalização. Eu posso usar outros protocolos de sinalização, inclusive. Eu posso inventar o meu próprio protocolo. A gente vai ver ao longo da disciplina outros que são, por exemplo, a WebRTC, que eu mesmo fiz, baseado em alguns blogs, algumas notícias, em que eu faço uma versão muito simplória do SIP, mas eu encapsulo o SDP. Então, na verdade, eu só faço um offer e um answer. Eu faço uma oferta, uma contra-oferta e ponto final. Não tem mais nada. Não tem nem encerramento de mídia. Fecha a aba, ele para de transmitir, porque o próprio navegador se encarrega de fazer isso. E aqui no caso, eu consigo encapsular. Ou seja, o SDP ele pode ser usado em vários protocolos de sinalização, sempre agregado a ele. Ele indo como corpo dessas mensagens de requisição. Perfeito? Então, para hoje era isso. E durante essa semana eu vou pedir para dar uma olhada, ler o material da RFC 4566, que é sobre SDP, que mais por falta de sexta-feira, né, eu vou ver se tem algumas dúvidas, né, e acumulando as dúvidas. Eu acho que a gente não precisa mais fazer com tanta regularidade esses encontros síncronos, né, a gente pode fazer isso de uma forma mais assíncrona, mesmo no Classroom, no Google Chat, tanto faz. E aí depois eu vou acumulando essas dúvidas, daí eu agrego, né, adiciono a minha ata, minha mini ata, esse roteiro do vídeo, para depois fazer essa gravação e publicar para vocês. Perfeito? Por hoje é isso. Obrigado.